Outback! Eu ouvi Outback? Gente, olha que tal, Fernando Marino aqui. Esse pulo nunca fez tanto sentido no vídeo. E a gente vai fazer hoje o pão australiano do Outback. Maravilhoso. Fica igual, exatamente igual? Não, não fica, mas acho que isso é muito difícil de acontecer, né? Porque é um produto todo específico de uma rede enorme de restaurantes. E pão australiano, ele é conhecido assim porque ele é vendido nessa casa, nessa rede de restaurantes americana, que tem temática australiana, então a gente começou a chamar de pão australiano, que é esse pão mais escurinho, docinho, maravilhoso. Essa é a história que eu conheço. Se você conhece outra, deixa aqui nos comentários pra gente saber. E esse pão pode ser feito na mão ou na batedeira. Eu vou mostrar como que você vai fazer se você for fazer na mão e vou finalizar na minha batedeira, então fica opção pra todo mundo aí. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a esponja pré-fermento do nosso pão, que é usado pra dar um sabor um pouquinho melhor e uma estrutura também melhor. Mas não se assuste, porque esse passinho extra aqui não vai te atrapalhar em nada em relação a tempo e eu já te falo por quê. Então aqui numa tigelinha, a gente vai colocar água morna, 120 ml, e é aquela aguinha que você coloca o dedo, você sente quente, mas ela não machuca. Mais ou menos 35 graus, então põe aí. E agora o nosso fermento. Aqui eu tenho biológico seco, são 8 gramas, 2 colheres de chá. Se você quiser usar o tablete, é mais ou menos 1 tablete e meio. Você pode esmigalhar ele e colocar aqui. Aí agora eu vou colocar 95 gramas de farinha de trigo branca comum, 35 gramas de farinha integral, farinha de trigo integral, põe aí também. Agora a gente começa a mexer aqui. Prontinho, gente, incorporou tudo aqui assim, ó, fez uma bolinha, né? Cobre com filme plástico ou até um pano. E agora a gente tem que deixar essa esponja descansar de 30 a 60 minutos mais ou menos, ela vai dar uma crescidinha. E para isso aqui, para todos os outros descansos da massa, a minha recomendação é colocar dentro do forno que está desligado, mas com a luz interna ligada, porque a luzinha já dá um calorzinho e fica um ótimo lugar para você crescer sua massa. E se você tem medo, preguiça de fazer esponja, não tenha, porque agora enquanto isso descansa, o que você vai fazer? Separar todos os outros ingredientes que você precisa e a hora que estiver pronto, isso aqui está pronto. E a gente continua com a receita. Se você já quiser fazer tudo direto na sua batedeira, você começa essa esponja aqui mesmo, na tigela da sua batedeira, põe para descansar e a gente continua. Então é isso aí, vamos lá. Isso aí, gente, voltei com a minha esponja aqui. Eu acabei deixando ela crescer um pouquinho até demais, ela até dá uma murchadinha. Tenta não fazer isso, tá? Assim que ela já estiver boa, já continua com o processo. E pra quem não sabe, o pão australiano conta com açúcar mascavo, melado de cana e ou mel em algumas receitas. Cacau em pó também, vai um toquinho de chocolate ali, se você não sabia. Pois é, super interessante. E a receita que eu vou passar pra vocês vai contar com um pouco de café também, pra ajudar a construir esse sabor maravilhoso. Então aqui nessa canequinha, eu tenho 120 ml de leite quente. E a ele eu vou adicionar 1 colher de chá e meia de café solúvel granulado. E aí a gente mexe aqui. O meu leite tá quente, que é porque eu quero que dissolva o café. A gente precisa do leite morno na hora de adicionar a massa. Ai, Fê, não tenho café granulado em casa. Tudo bem, você pode fazer 120 ml de café com leite. Passa um cafezinho, pega um leitinho, mistura, 120 ml total, né? O café com leite também vai servir. Não gosta do café? Tudo bem, aí você pode usar só o leite 120 ml morno na hora que a gente for adicionar, também vai funcionar. Então reserve ele aí. Então agora de fato a gente começa a fazer o pão. Aqui numa tigela eu vou passar as farinhas, 195 da farinha de trigo comum, 95 gramas da farinha integral, 10 graminhas de cacau em pó. Cacau em pó, hein, gente? Melhor coisa. 35 gramas de açúcar mascavo, maravilhoso. E 1 colher de chá de sal. Se você tiver fazendo na batedeira, aí você pode peneirar isso aqui já em cima da sua esponja que cresceu lá dentro, tá? E eu peneiro, gente, porque eu gosto que a farinha esteja tudo bem bonitinho, mas não é assim uma coisa que precisa fazer, né? Então fica aí a critério. Então aqui agora nesse buraco, gente, eu vou jogar a esponja.
O nosso leite aqui com café já morno, né? Se o seu leite já estiver esfriado, esquenta um pouquinho para aquela temperatura cozy. E aqui também o melado de cana, são 65 gramas. E o melado de cana é um açúcar invertido, que quer dizer que ele fica líquido quando ele tá frio, como você pode ver. É legal usar ele aqui porque ele tem a coloração, ele tem o sabor que fica muito bem nesse pão. Se você não tiver, você pode trocar por mel, que é também um açúcar invertido. Vai funcionar muito bem. Açúcar invertido ajuda a reter umidade na nossa produção, aqui no nosso pão. Você pode substituir pelo mel, mas ele não tem a coloração, seu pão vai ficar mais claro. Então acho que essa opção é muito legal. Até glucose e xarope de milho você pode colocar, que também é um açúcar invertido, mas não é tão naturalzinho assim e tão maravilhoso. Mas fica aí a opção. Então aqui com o garfinho mesmo, a gente começa a mexer para começar a incorporar. E se você estiver na batedeira, é só mexer tudo, tá? Pronto, virou essa bolota assim. Agora, minha sugestão. Uma mão na tigela e a outra para sujar. Mantenha essa daqui limpa, porque senão vira aquele melequê, né? Então aqui, ó, vamos ver que ponto que ficou a massa. Começa a sovar dentro da tigela. Ó, gente, já tá mais homogênea aqui. A minha tá num ponto legal. Porque tá vendo aqui, ó, ela tá colando, mas não tanto, sabe? A gente quer ela meio pegajosa mesmo. Se a sua tiver muito pegajosa, coloca um pouco de farinha de trigo, só um pouquinho, pra ajustar. Se a sua tiver muito seca, aí você coloca um pouquinho de leite, pra ficar nesse pontinho assim, massa meio pegajosa. Agora, a gente precisa de manteiga. Aqui eu tenho 40 gramas de manteiga sem sal, em ponto de pomada, temperatura ambiente assim, ó. E a gente vai começar a sovar ela dentro da massa, aos poucos. Então, vou colocar um pouquinho aqui e já vou começar a sovar. Se estiver lá na batedeira, só ir colocando de pouco em pouco enquanto ela bate. Incorporou a manteiga, aí prossegue, vai pondo mais uns pedacinhos até acabar. É isso aí, gente, a manteiga toda incorporada. Então deixa eu mostrar aqui como tá a massa, ó. Ela tem que estar meio pegajosinha, assim, né? E aí agora eu vou transferir para minha batedeira para sovar mesmo. E você, se não tiver, você vai continuar ou aqui na tigela. E o legal da tigela é que como a massa tá pegajosa, fica mais fácil de você ir descolando e tal. A outra opção é você colocar na sua bancada limpa. E aí você vai sovar aqui até ela tá no ponto. Se a sua massa estiver muito seca, coloca um pouquinho de água ou leite, só para ela ficar mais umidazinha, tá? E não fica colocando farinha, tá, gente? Se grudar um pouco, pega uma espátula e vai virando a sua massa. E a gente já sovou um pouquinho, né? Mas deixa eu mostrar como ela ainda não tá no ponto. Esse é o teste que a gente faz para ver, né? Se o glúten desenvolveu bem. A gente tem que abrir e fazer um fininho sem rasgar, né? E você vê que aqui ela já sai rasgando, ó. Então agora que a gente vai sovar isso daqui. Então força no muque aí na sua bancada ou na sua tigela. Eu vou fazer isso aqui agora na batedeira. E agora a gente vai sovar isso daqui mais ou menos uns 10 minutos. Se você tiver na mão pode ser mais, tá? Porque demora. Eu vou mostrar o ponto certo quando a massa estiver pronta. Vamos lá. É isso aí, gente. Sovei a minha massa aqui uns 13 minutos mais ou menos. É uma massa que fica pegajosa mesmo. E agora eu vou mostrar o ponto pra vocês, gente. Não vai pelo tempo, vai pela massa, tá? Então a gente tem que abrir e ela ficar bem fininha sem rasgar. Ponto de véu. Ela tá bem elastiquinha. Ó, olha como ela abre, gente. Olha isso aqui. Tá bem fina e não rasgou.
Então é isso aí. Agora ela começa a rasgar. Vamos colocar aqui numa tigela um pouquinho de óleo. Tá, atravessa pra gente pôr a massa pra ela descansar. Então, recapitulando, a gente sova essa massa, ela tem que ficar pegajosinha, não pode ficar colocando farinha, senão o pão vai ficar mais seco depois. Se você estiver fazendo na bancada e estiver grudando muito, eu esqueci de falar antes, coloca óleo, besunta a mão e a bancada de óleo e vai sovando, em vez de ficar colocando farinha. A mão pode demorar mais de 20 minutos, tá, gente? Pra você sovar e chegar nesse ponto de véu. É isso aí. Agora a gente tem que deixar ela descansar. Eu vou colocar lá no meu forno com a luz ligada. E a gente tem que esperar essa massa dobrar de tamanho no mínimo. Então vai de 1 hora, às vezes 1h30, depende da temperatura aí da sua cozinha. E é isso aí. Quando a gente voltar, a gente vai modelar os pães. Prontinho, gente. Voltamos aqui com o nosso pão. Ele tá bem grandão. E agora a gente vai começar a modelar. Eu quero pesar minha massa para eu poder dividir ela bonitinho. Aqui eu tenho 800 gramas de massa. Eu vou dividir a minha massa em 6 pedaços, então vai dar 130 gramas por pedaço. Então eu vou cortar aqui e vou vendo na balancinha quanto que dá. Isso. Bom, gente, agora aqui assim, se você quiser já enrolar, fazer rolinho, você também pode, mas vai ficar irregular. Então primeiro a gente precisa bolear essas massas, deixá-la redondinha, para conseguir um formato mais retinho. Então, a gente faz esse movimento aqui com as mãos, com a lateral dos dedinhos aqui, ó, embaixo para virar a bolinha. E essa apertadinha aqui embaixo com os dedos já puxa um pouco a parte de cima e deixa ela mais lisinha. Agora com esse formato de bolinha a gente já consegue fazer os rolinhos para ficar aquele pão típico do Outback. Só que o pouco que a gente já manuseou essa massa já deu uma estressada no glúten. Então se a gente tentar fazer isso agora, o pão vai ficar voltando elástico. Então a gente precisa deixar quietinho aqui, ó, só de 5 a 10 minutinhos pra gente então poder enrolar. Enquanto seu pãozinho tá relaxando um pouquinho aqui, você já pode preparar a forma onde você vai assar os seus pães. Esse pão é muito interessante porque ele vai fubar, né? Fica com aquele pozinho amarelo em cima. E aí pra assar a gente polvilha um pouquinho assim, ó. E aí só o fubazinho já dá conta. A minha assadeira é bem antiaderente, ela funciona bem. Se você acha que a sua vai grudar, pode passar um pouco de manteiga ou óleo, tá bom? Então vamos lá, para fazer os nossos rolinhos Outback, pega o seu pãozinho que agora já tá mais relaxado, a parte de cima vai para baixo e aí a gente abre essa bolinha. Pronto, aí a gente vira um pouquinho assim, ó, a gente vai fazer tipo, como se a gente fosse dobrar, tá vendo assim? Os bracinhos do lado. A gente vem aqui e vai fazendo isso, ó. Aí a gente tem então um rolinho. Só que aí ficou assim, né? Então aqui muito simples, ó. A gente só fecha assim, dando umas beliscadas. Dá uma apertadinha aqui, deixa espaço na assadeira porque eles vão crescer no forno. E agora a gente volta com o nosso fubazinho. Agora a gente cobre, gente, porque isso aqui vai crescer a última vez. Eu prefiro usar o plástico agora, porque ele vai ficar uns 20 minutos, meia hora, para não secar. E agora eu não vou poder deixar isso dentro do meu forno, porque eu vou pré-aquecer ele a 180 graus. Então eu vou deixar isso aqui no lugar mais quentinho da minha casa. E enquanto o meu forno pré-aquece, isso aqui vai crescendo.
Então vai variar aí de 20, 30 ou às vezes até 40 minutos você pode deixar isso daqui. Aí assim que seu forno estiver pronto, você vai colocar os seus pãezinhos lá e eles vão ficar lá de 25 a 35 minutos, tá, gente? Tô passando essa faixa aí pra você. Ele já vai estar douradinho, bonitinho, cada forno é de um jeito. E é isso aí, vamos lá. Tirou seu pãozinho do forno, deixa esfriar só um pouquinho, já coloca numa gradinha, pra ele não ficar suando na forma. E aí tem que deixar dar uma esfriada pra gente cortar. Então, enquanto isso, a gente vai fazer aquela manteiga que também tem lá no restaurante, que é uma manteiga aerada. E a gente vai colocar um pouquinho de água gelada também, pra deixar ela bem espalhafatosa. Vai ficar tudo de bom. Então, aqui numa tigelinha, ou tigelão, né? Eu vou colocar 60 gramas de manteiga. Eu tô usando sem sal, você pode usar com sal, a sua preferência aí. Aí aqui é o seguinte, gente, a gente precisa colocar metade da quantidade de água gelada. Água com gelo aqui, ó, bem geladinha. Eu vou colocar 30 ml, são 30 gramas de água bem gelada. No meu caso, 2 colheres de sopa. 2 colheres. Velocidade baixa no começo, hein, gente? Gente, chegamos ao fim dessa receita com esse pão tão bonitinho, tão fofinho, tão maravilhoso. Eu queria mostrar pra vocês aqui como ele tá fofinho, gente. Ele tá muito macio. Você aperta assim, ele vai e vem. Uma delícia. Vamos provar agora com a manteiga. E a manteiga, que a gente aera assim, especialmente com a água, deixa ela bem suave, bem neutra, que é o que acontece meio que no Outback, né? Você pode saborizar se quiser pôr uma pimenta, um tempero. Eu até coloquei um pouquinho de sal quando eu tava batendo a minha. E é isso aí. Gente, a textura que tá esse pão tá maravilhosa. Vou fazer mais um pedaço aqui, um pra mim e um pro Fê. Vai, Fê. Fê, é igual do Outback? Uhum. Faz um tempo que eu não vou no Outback. Faz uns 6 meses que eu não vou no Outback. Eu não acho que fique igual. Porque, não sei, é produto industrializado. Mas tá muito gostoso, tá muito fofinho, tá uma delícia. O café você pode medir e controlar também, tá, gente? Se você quiser fazer um leite com café mais forte, ele vai ficar um pouquinho mais presente. Se você quiser, em vez de fazer o leite com café, usar só café, também pode. A gente não vai ter o leite ali, mas o pão funciona também. E pra quem não conhece o Outback? Tudo bem. Faz o pão. Tem muita receita que leva farinha de centeio, gente. Dá uma olhada na descrição que eu vou deixar lá o que você vai fazer se você quiser usar essa farinha também. O que sobrar você pode congelar se quiser ou guardar num saquinho bem embalado. Pode pôr na geladeira ou deixar em temperatura ambiente, vai durar alguns dias. Não acredito que vá sobrar. E é isso aí. Então se você gostou desse vídeo já sabe, deixa um joinha aí pra gente saber. Compartilha esse vídeo também. Segue a gente lá no Instagram. O que mais, cara? O que tem que fazer? Assina o canal se ainda não fez. E a gente vê vocês no próximo vídeo.
pode entrar de repente. É, eu vou ficar assim, devaneando, aí você fala Outback, eu falo, eu ouvi Outback. Então vem. Ranço de esponja, acho que às vezes já... Você pegou aqui? Não pegou, né? Não.